Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já comecei aí o vídeo com um bom dia, tá bom? Esse é um novo formato de vídeo, tá? Que, assim, já tem bastante tempo que tá queimando no meu coração de eu vir trazer para vocês aqui no canal, tá? Então, esse vídeo de hoje, né, de quinta-feira, é um vídeo teste, tá? Para mim saber se vocês vão gostar desse formato de vídeo, combinado? E esclarecer para vocês, né, que com muita correria que tá esses dias, muitas coisas para ser resolvidas, por isso que na terça-feira não teve vídeo aqui no canal. Porque como vocês sabem, né, os vídeos aqui do canal são toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã, combinado? Então, assim, esse formato de vídeo é um formato, igual vocês estão vendo aqui no título do vídeo, é um devocional, tá bom? Então, assim, aí eu vim trazer para vocês esse formato de vídeo aí, tá bom? E já vou pedir aqui para vocês, bem no inicinho do vídeo, para vocês, né, deixar um like de vocês, tá? Se inscrever aqui no canal se você é nova ou novo por aqui e ativar o sininho de notificação e colocar na opção de todas, para quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube tá notificando vocês, tá bom? Então, assim, o devocional de hoje, a gente vai estar lendo em Mateus 14, do versículo 22 ao 32, tá bom? Então, se você tem aí a sua Bíblia, tá? Gosta de fazer devocionais, tá? Já é um incentivo para você aí. Às vezes tá pensando em desistir e tudo mais, mas continue que é muito bom. Então, se você tem a sua Bíblia, abre ela aí comigo, tá? Em Mateus 14, no versículo 22 ao 32, tá bom? Que vai estar dizendo assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. O que você entende sobre essa palavra, gente? O que eu entendo sobre essa passagem, né? Que é o seguinte. O que eu entendo com essa passagem é que o Senhor já nos deu autoridade para sair de situações difíceis, só que por medo duvidamos da coragem que o nosso Pai nos deu para enfrentar as tempestades do mar, né? Muitas das vezes, né, a gente está passando por muitas, né, dificuldades, né? Porque todos nós passamos, né, gente? Um certo tipo de dificuldade, né? São lutas, né, que a gente vem enfrentando e assim, e Deus já deu essa autoridade para a gente sair de certos tipos de situação. Mas a gente tem muito medo, a gente pensa muito, né? Então assim, Ele é o Deus que nos guia, né? Que nos dá força, que nos dá coragem, né? Porque sem Ele a gente não é nada. Vocês concordam comigo? Olha o que Pedro disse:
Se és tu, faça que eu ande a seu encontro. E Pedro foi só que no meio do caminho ele duvidou que estava andando sobre o mar. E quantas vezes isso acontece comigo e com você? Deixa aqui para mim nos comentários aqui. Não sei, né, o que você tem passado, qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta, né? Porque querendo ou não, gente, a gente passa por muita coisa, muita trajetória na vida da gente, né? Então, assim, deixa a gente abalado, né? Angustiado, perguntando demais para Deus por que isso, por que aquilo, né? Então, assim, muitas das vezes, né, a gente passa por certo tipo de situação e a gente fica assim, gente, por que que eu tô passando por isso? Eu sei que é difícil, mas só confia, porque eu vou te ser sincera, os planos de Deus para nós, para minha vida e para sua vida é bem maior e bem melhor do que os planos que a gente mesmo traça para nossa vida. E muitas das vezes a gente está indo num caminho que não é o caminho que Deus quer que a gente vá. Então, assim, e às vezes ele deixa a gente passar por certos tipos de dificuldade e situações para a gente aprender, para a gente desacelerar, confiar mais em Deus. Ah, Patrícia, mas é fácil falar, fazer o difícil. Mas, gente, eu vou falar para vocês, vou te ser sincera. É melhor confiar. Não tem outra opção, não tem outro caminho a não ser confiar no que Deus tem para minha vida e para sua vida. Vou te ser sincera, viu? Não tem outro caminho melhor, tá? Pedro teve fé? Sim ou não? Deixa aqui para mim nos comentários. Se você acha que Pedro teve fé ou não de estar andando sobre o mar. E sim, tá? Quem respondeu sim, acertou, tá? Sim, Pedro teve fé. Porque se ele não tivesse fé, ele jamais teria saído do barco. Vocês não concordam comigo? Assim somos nós. O vento vem mais forte. Isso. Mais forte. Já queremos sair da igreja, parar de fazer a vontade de Deus, mesmo querendo desistir, Deus sempre estará contigo e com você sempre, comigo e com você sempre. Que possamos, a partir de hoje, obedecer mais a Deus. Então, assim, às vezes o barco da gente dá aquela balançada e você já fica, nosso Deus, eu vou cair, o barco vai encher, eu vou afogar. Gente, a gente tem tanto medo. Eu vi um vídeo esses dias, um vídeo não, eu acho que foi uma foto no Instagram, falando, a gente confia no piloto que está pilotando um avião que a gente nunca viu, não sabe se ele sabe pilotar, quanto tempo ele está nessa profissão. A gente confia, a gente entra dentro do avião e confia. Por que que a gente tem tanto medo quando o barco da gente dá aquela balançada? Sendo que o nosso Deus, ele é maior do que tudo, sabe? Ele jamais vai deixar um filho dele perecer, um filho dele afogar, né? Morrer no deserto. Não sei o que você está passando no dia de hoje, mas que possamos mais confiar em Deus, entendeu? Ter menos medo, entendeu? Entregar para Ele a nossa vida, a nossa família, sabe? E deixar tudo na mão dele. O nosso problema, né? O problema do ser humano é aquilo. Eu entrego para Deus, Senhor, eu te entrego. Faça segundo a sua vontade. Eu creio no Senhor. Daí a pouco, não passou nem 2 dias, você já está tirando aquela causa que você colocou na mão de Deus, para Deus estar resolvendo. Ah, não, Senhor, me dá ela aqui que eu vou fazer, eu vou dar meu jeitinho. Eu mesmo vou fazer. Correndo
contra a maré, tentando resolver uma situação, né, com a força do seu braço, correto? Então, assim, que possamos ter mais confiança em Deus, para que Deus possa vir fazer a vontade dele na nossa vida. Porque, assim, ele já, é, é, tudo já está preparado, tanto para mim quanto para você. Só que a gente não está tendo aquele acesso total, por quê? Por medo, por desconfiança, não sei, né? Então, assim, que possamos, né, ter mais convicção no que Deus tem para as nossas vidas, sabe? Então, assim, é uma coisa muito linda, sabe? Que eu tô passando nessa nova fase, igual eu falei para vocês. Então, assim, eu quero transmitir essa paz para vocês, quero transmitir algo, né, que vem do coração de Deus para você, né? Que às vezes está passando aí uma dificuldade. A minha luta, todos nós passamos lutas, tá, gente? Todos nós, tá? Só que a diferença é que a minha luta é diferente da sua, entendeu? O que eu tô passando é o que eu estou passando, o que você está passando é o que você tem que passar. Não tem outra pessoa para poder estar passando. É você que tem que passar. E confiar mais em Deus, que logo, logo vai se encaixar tudo certinho no lugar, né? O nosso problema também é aquela questão, né? Achar que aquilo tem que ser resolvido para ontem. Só que o nosso tempo, ele é totalmente diferente do tempo de Deus. Isso que a gente tem que entender. E muitas das vezes, né, com o tempo que está acelerado, muita coisa para se resolver, a gente vem se esquecendo, né, daquela essência, né, que a gente teve, né, o primeiro amor, né, que a gente possamos, né, da agora em diante, da agora para frente, a gente ter, né, aquela convicção, aquela vontade, né, de voltar ao primeiro amor, né, que a gente teve com Deus e tudo mais, né? Então, o seguinte, a gente pode olhar pela história de Jó. Ele tinha tudo, não faltava nada. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo dele e ele continuou adorando ao Senhor, né? Então, assim, ele tinha tudo. Ele era rico, né? Ele tinha uma família imensa, né? Uma família amável, né? Então, assim, tinha tudo. E, né, Satanás foi lá tentar falar assim, não, ele tá te servindo, né? Tá te adorando, porque ele tem tudo. Ele tem casa, ele tem gado, ele tem carros, tem tudo. Então, assim, é lógico, não lhe falta nada. Então, é lógico que ele vai estar te adorando. Agora deixa eu tocar, tirar tudo que ele tem para ver se ele vai te continuar te adorando. Deus falou: "Não, pode ir lá. Você só não vai tocar na vida dele, você só não vai tirar a vida dele, mas você pode ir lá". Porque Deus já sabia do que tinha no coração de Jó. Entendeu? Deus já sabia o que tinha ali. Então, mas mesmo assim, Deus falou: "Não, pode ir lá". Aí ele tirou tudo, tirou família, tirou os filhos, gados, tirou tudo que ele tinha. Ele ficou sem nada. Do homem mais rico que tinha, ele virou o homem mais pobre, sabe? Assim como se diz, de um dia para a noite, sabe? Então, assim, e além disso, ele ainda colocou uma lepra no corpo dele, que ele tinha que coçar com caco de telha. E ele continuou adorando ao Senhor, porque ele sabia, porque Deus, né? Acho que tem até um louvor que fala: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que possamos, gente, não ficar agarrado, o nosso coração preso nas coisas terrenas, porque isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar, tudo isso que a gente que fica adquirindo, né? Eu sei que enquanto a gente estiver na Terra, né, a gente tem que ter pelo menos o básico, né, vamos se dizer assim, mas que a gente não possa ficar, né, com o nosso coração agarrado nas coisas terrenas, né? Que possamos cada vez mais, vamos se dizer, voltar o nosso coração para Deus, correto? Voltar o nosso coração para Deus, fazer a vontade dele, né? Matar a nossa vontade, porque é difícil, né? É difícil. Então, assim, é muito difícil a gente, né, matar as nossas vontades, né? Deixar de fazer as nossas vontades para fazer as vontades de Deus. Porque, assim, eu vou falar para vocês, é a melhor coisa, sabe? Mas é muito difícil.
É muito difícil. Não vou falar para você, não vou contar um conto de fadas, né? É muito difícil você abrir mão de muitas coisas para poder servir a Deus. Mas eu vou te falar, é o melhor caminho, é a melhor escolha que você escolhe na sua vida, que é fazer a vontade do Senhor. Enquanto você está fazendo a vontade do Senhor, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando das suas finanças, Deus está cuidando de tudo que Ele confiou nas suas mãos, né? Porque né, tem muita gente que tem aquela coisa, né, direito de posse, né? Ah, não, é minha família, é meu carro, é minha casa. Gente, foi Deus que te deu, entendeu? Então entrega para Ele, não sei o que você está passando, mas é sério, entrega para Ele que você vai ter aquela paz, aquela confiança em Deus novamente, sabe? Que hoje em dia, se eu e você perdermos o emprego, já nos desesperamos. Sou filha e meu pai me permitiu passar por isso. Deus só quer que você conecte com ele novamente e seja dependente dele, entendeu? Muitas das vezes, né? Porque assim, a gente tá aqui na Terra, né, gente? A gente tem conta de água, conta de luz, isso, aquilo, outro para pagar, para comprar, né? E muitas das vezes, né, o salário, né, não dá, né? Não dá. Não, como se diz, né? A conta não fecha no final do mês. E a gente se desespera. A gente se desespera por mínimas coisas. E assim, a gente é filho de Deus, né? O nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, né? Que possamos mais, igual eu falei para vocês, que possamos mais, ter mais confiança em Deus, né? O que a gente pode fazer, né? A gente, primeiramente, pedir direção a Deus, né? Se é aquele caminho, né, que devemos seguir, né? Correr atrás, correr atrás do que a gente precisa, mas assim, na medida certa, não se desesperar. Ai, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como é que eu faço? O meu fundo de emergência já tá assim, ó, no vermelho, esgotado, né? E muitas das vezes a gente passa assim, vamos supor, a gente tá, né, vai no médico, né? Aí é diagnosticado com uma coisa, né? Diagnosticado com outra. Aí a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo tratamento, vai correndo atrás disso, correndo atrás daquilo. Aí quando a gente vê que não tá tendo resultado, não tá dando, né, para amenizar aquela situação, aquela doença que veio no seu corpo assim, sabe? Aí que a gente vai lembrar de Deus, entendeu? Ah, Senhor, eu já fiz tanta coisa, já fui no médico, fiz o tratamento assim, gastei com remédio e tal, né? E assim, não, se o Senhor me curar, aí vem fazer promessas, né? Ah, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, mas que possamos queimar no nosso coração, a partir de hoje, queimar no nosso coração, primeiro Deus, primeiro Deus. Gente, eu vou falar para vocês, sempre eu corri atrás das coisas materiais. Depois que eu via que não tinha resultado, que eu ia para Deus. Mas que possamos, a partir de hoje, entendeu? Dobrar nosso joelho, levantar de manhã, entregar o nosso dia para Deus, fazer o nosso devocional. Não precisa você ler vários versículos da Bíblia. Às vezes você abre a sua Bíblia, lê um versículo que seja e agradeça a Deus, entrega seu dia a Deus, seus planos a Deus, seus projetos a Deus. Patrícia, não tem tempo. Gente, a gente tem tempo de tanta coisa, né? Muitas das vezes você tá aí, ó, rolando, o feed, TikTok, Kawaii, entendeu? E a gente vira, eu não tenho tempo para Deus. Gente, você tem tempo para as coisas terrenas e não tem tempo para Deus, que é a melhor parte, entendeu? A melhor parte, a melhor coisa da vida de qualquer ser humano é Deus, sabe? É Deus. Então, assim, que essa mensagem de hoje possa entrar aí na sua casa,
no seu coração, te confortar no dia de hoje, tá? E assim, e que Deus abençoe seu dia, tá? Não só seu dia, tá bom? Que abençoe a sua semana, tá? Que abençoe seu mês, que esse mês de abril seja um mês abençoado, não só o mês de abril, né? Mas como todo o restante aí, né, do ano seja abençoado, tá? Que Deus esteja contigo em todos os momentos da sua vida e que você possa entregar mais para Ele e menos para você, né? Que nós diminuamos e o Senhor cresça na nossa vida. Então, esse foi o devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo devocional, tá bom?